Olá, meu nome é Cristiane e o assunto que eu trago para você essa semana é encontrando razões para recomeçar. Todos nós começamos algo novo na nossa vida. E quando nós começamos algo novo, nós começamos cheio de alegria, ficamos cheio de entusiasmo, expectativas, nós ficamos cheios de esperança e idealizamos tudo de uma forma tão bonita, tão agradável. Mas nem tudo que começamos bem, nós terminamos bem. Os fins muitas vezes não são como a gente gostaria que fosse. E por muitas vezes é necessário recomeçar. Mas aí para recomeçar, os sentimentos já não são os mesmos do começo. Os sentimentos são outros. E por isso eu disse que juntos nós vamos encontrar razões para recomeçar algo que terminou de uma forma que você não esperava, que você não desejava. Recomeçar é tão importante quanto começar algo. Na vida nós recomeçamos várias vezes, ou pelo menos precisávamos ter forças para recomeçar. Eu quero contar para você um pouquinho só da história de José. Essa história, ela é muito forte. Eu vou falar para você uma forma de recomeço que está na Bíblia, dentro do contexto familiar. José era o filho mais novo de vários irmãos, e os irmãos foram muito ruins com ele, invejosos, malvados, de forma que afastaram ele da sua família. E por longos anos, ele passou sozinho a sua vida. Ele viveu sozinho, e olha que ele era o filho mais novo, o cuidado, o amado, o protegido. E ele passou a viver uma vida de solidão, longe do seu pai, longe dos seus irmãos. E houve um tempo na vida dele que ele precisou se reencontrar com os irmãos. Mas quando ele se reencontrou com os irmãos, ele se reencontrou numa posição bem melhor do que a posição que ele saiu. Num primeiro momento, a história dele não se encerrou da forma como ele desejava. Aliás, eu imagino que ele nunca pensou na possibilidade de ter passado pela traição que ele passou. Mas a vida passou, seguiu, e um dia ele teve a oportunidade de recomeçar, de reconstruir o seu relacionamento familiar. E estava tudo nas mãos dele. Então, eu quero falar para você o que envolve o recomeço. O recomeço envolve sim dor, tristeza, lamento, choro. E não é nada fácil. No caso de José, aconteceu tudo isso. No caso de José, todos esses sentimentos foram experimentados por ele quando ele viu novamente os seus irmãos. Mas ele precisou decidir: eu recomeço ou eu faço de conta que essa história na minha vida não existia? Como aquela velha história que a gente escuta: eu vou deixar para trás, eu deixei para trás e eu vou seguir a minha vida, eu vivi até aqui sem eles, eu posso continuar vivendo sem eles. E poderia? Poderia. Mas de que forma, com que qualidade de vida ele seguiria sem eles? Então, José decidiu fazer a sua parte. Os recomeços, eles precisam da decisão de fazer a nossa parte. Recomeçar acontece quando você olha para algo que você perdeu e você vê que vale a pena você retomar. Quando você identifica que é importante na sua vida. Quando você identifica que faz falta e que aquilo faz sentido para você e que a sua vida pode ser mais completa se você desse uma nova chance para sua história. Um outro ponto que eu posso colocar para você é maturidade. É necessário ser maduro para analisar o que se perdeu, fazer uma avaliação, mesmo passando por dor, por lamento, por choro, e pensar: é algo importante e vale a pena sim eu perdoar e eu olhar para frente e reconstruir algo novo. José perdoou todos os irmãos dele. José cuidou de todos os irmãos. José cuidou do pai. E José tinha uma posição onde ele poderia ter se vingado de toda a sua família, ter deixado eles para trás e ter dado o que a gente chama de o troco. Mas ele fala que ele preferiu permanecer com a família dele, permanecer o resto dos dias
da vida do pai dele do lado do pai. E ele decidiu pagar o mal com o bem. Então, enquanto os irmãos dele desampararam ele, venderam ele como escravo, ele já numa posição de governador, ele resolveu cuidar dos irmãos, alimentá-los, supri-los e trazer proteção a eles. E isso só pode acontecer se houver maturidade. E a maturidade, ela também tem muito a ver com identificar quem nós somos, nos conhecermos, saber que nada que vem de fora vai mudar aquilo que nós somos dentro. Jesus falava isso. Não é aquilo que você come que vai te fazer mal, mas aquilo que sai da sua boca. São os nossos sentimentos, são as nossas decisões, são os nossos comportamentos, aquilo que nós falamos e com aquilo que nós nos comprometemos que vai fazer sentido para nos trazer vida ou para nos contaminar. José decidiu não se contaminar com um mal que não foi ele que fez. José decidiu passar a limpo a sua história, continuar junto da sua família, mesmo que eles não tivessem merecido. Mas ele não fez porque eles mereceram, ele fez porque ele merecia viver uma vida em paz, porque ele tinha condições de construir uma história, independente do mal que fizeram a ele, de fazer o bem e de usar tudo aquilo que Deus deu a ele para fazer sentido na vida de outras pessoas. E isso não o diminuiu em nada, muito pelo contrário. Isso trouxe um ajuste e a justiça de Deus sobre a vida dele e sobre a vida dos irmãos. E o que eu quero te pedir para você pensar essa semana é o que você precisa fazer para recomeçar nas áreas onde você tem lamentado e entristecido e você não se sente completo por ela não estar resolvida. Seja familiar, seja profissional, seja a sua vida pessoal, o seu íntimo, coisas, projetos que você tem no seu coração e que você não encontra razões para recomeçar. Eu quero dizer para você, dentro de você existem sim razões para recomeçar e muitas vezes essas razões não é nem por nós mesmos, mas por amor àquelas pessoas que nos fizeram mal, por amor a um Deus que nós amamos e que Ele deseja que nós fiquemos bem com a nossa vida e com as pessoas à nossa volta. Existem situações que vale a pena recomeçar e reconstruir novamente, pagando-se o preço que for necessário para nos sentirmos bem, livres e alegres. Pense nisso. Te espero semana que vem.